A morte está acima dos interesses partidários e ideológicos. Os crimes cometidos por Bolsonaro e seu governo durante a pandemia, quer seja negando a ciência, quer seja por pura perversão e pela mais absoluta falta de empatia, estão elencados em exaustivo trabalho de pesquisa desenvolvido pelo Centro de Pesquisas em Direito Sanitário da USP. No debate, a professora Rossana Rocha Reis apresenta a metodologia e as conclusões desse trabalho, o qual, já traduzido para o inglês, foi distribuído para importantes instituições internacionais. O trabalho serviu também como importante subsídio para a Comissão da Covid no Senado. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD, já avançou com processo contra Bolsonaro junto ao Tribunal Penal Internacional de Haia. Doutora Tânia Oliveira, uma das coordenadoras da instituição, faz brilhante exposição de como e por que Bolsonaro é acusado de crimes contra a humanidade. Após as apresentações, os membros do Instituto de Estudo e Pesquisa para o Fortalecimento da Democracia levantam questões sobre o tema, deixando mais evidente a culpabilidade de Bolsonaro. Convidamos você a se integrar nesta ação pela busca de justiça em tribunal internacional, uma vez que a Procuradoria-Geral da República, de forma disfuncional, se cala diante das atrocidades cometidas pelo presidente. No momento deste debate, final de agosto de 2021, o Brasil atingiu a macabra marca de 581 mil mortes em decorrência da Covid. Na sequência, Aécio Gomes de Mato coordena o debate. Doutora Tânia Oliveira, professora Rossana Rocha Reis e Cristóvão Buarque como comentador. Eu gostaria de que a gente pudesse começar com esse foco, com o seu foco sobre, não só sobre a denúncia em si, mas sobre o que motivou a denúncia, quais são as bases dessa denúncia e que sustentação tem. Quando a gente olha para a CPI hoje, eu, pelo menos, e outras pessoas com quem eu tenho conversado, ficam meio temerosos das consequências finais das conclusões da CPI, porque não vai à frente, entende, de uma questão de análise de corrupção que já é parte do nosso calendário permanente antes e depois de Bolsonaro. Então, a minha sugestão é que você comece e depois a gente vê como é que a gente acrescenta essas outras pessoas. Ok? Tudo bem, tudo bem. Boa noite novamente. Tem os microfones abertos, eu acho, fica vazando o áudio. Eu mesmo eu vou... Isso. Tá, obrigada, gente. Bom, boa noite novamente. Queria cumprimentar a todos na pessoa do Aécio, que me fez o convite. Ela entrando aí, ó. Tereza Sara está na sala agora. E boa noite também à única outra mulher aqui na sala agora, porque a Sônia, eu não sei se está, né? Estou vendo o nome, mas não sei se está de verdade na sala. Então, queria agradecer o convite para estar aqui novamente. Nós já tivemos uma discussão anterior, e vou tentar partir disso, né, nessa nossa conversa aqui, para tentar ver qual que é a ideia de chegada dessa discussão. Nós temos uma situação no Brasil evidente do ponto de vista jurídico-político, que é o cometimento de diversos crimes pelo presidente da República, crimes que estão capitulados na nossa legislação constitucional e infraconstitucional, né? Mas que não seguem adiante no sentido do ajuizamento de ação perante o Supremo Tribunal Federal, porque isso depende objetivamente da ação do Procurador-Geral da República. E mesmo hoje existem 3 inquéritos no Supremo Tribunal Federal contra o Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, mas que foram, inclusive, impulsionados, 2 deles, sem a oitiva do Procurador-Geral da República, inclusive, que estão lá sob a alçada do ministro Alexandre de Moraes, e o terceiro com a ministra Rosa Weber,
que é o que trata da questão da corrupção, lá da compra de vacinas, que foi, então, pedido pelo subprocurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, quando ela, ministra Rosa Weber, veio a público exigir que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse, que não poderia ficar dando opinião, dizendo que tinha que esperar o resultado da CPI. Havia sido essa a resposta do Augusto Aras. Nós temos um procurador-geral da República que teve a sua aprovação no Senado na semana passada, por ampla maioria, portanto, reconduzido formalmente à Procuradoria-Geral da República. E no nosso modelo de ordenamento jurídico nacional, só o Procurador-Geral da República apresenta denúncia contra o presidente da República perante o Supremo Tribunal Federal, mesmo na hipótese de investigação sendo conduzida, como é o caso desses inquéritos. Diante dessa situação e da interposição já de centenas de representações perante a Procuradoria-Geral da República, todas arquivadas, é que a gente procurou, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, apresentou no ano passado, que é a entidade de qual eu sou uma das coordenadoras nacionais, apresentou no ano passado uma representação ao Tribunal Penal Internacional, né? Dentro dessa premissa de que a competência do Tribunal Penal Internacional, como das cortes internacionais em geral, elas são complementares em relação à jurisdição penal nacional. Não penal nacional do Brasil apenas, penais nacionais de todos os Estados-nação. As cortes internacionais, elas só têm competência no caso do Estado-membro ser omisso quanto à sua obrigação de investigar ou de punir, ou se não tiver meios de julgar e punir os culpados. É quando vem a competência das cortes internacionais. E aí eu já fiz a narrativa anterior para dizer como é que a gente fundamentou a superação da jurisdição interna. Não é que já tenha sido julgado e sido ineficaz ou inócuo, ou aqui no Brasil, os crimes do presidente da República, que na verdade não tem como um tribunal julgar, porque nós temos uma autoridade central, que é o Procurador-Geral da República, que promove o arquivamento sucessivo de todas as denúncias que lhes são encaminhadas. Então, nós temos um imobilismo patente do Procurador-Geral da República, mesmo depois de oferecidas essas numerosas aí representações, e a despeito dos gravíssimos fatos narrados, né? Então, está configurada a hipótese de ausência de vontade do Estado, né? O Estado, nesse caso, representado pelo PGR, de conduzir uma investigação ou procedimento criminal. Então, nesse caso, está legitimada a atuação do Tribunal Penal Internacional. Do ponto de vista da questão de direito, como é que a nossa fundamentação jurídica ela encontra guarida na legislação internacional, a gente tem que, aqui, do ponto de vista do ordenamento jurídico interno, o Bolsonaro ele cometeu diversos crimes que estão capitulados desde a Constituição Federal até o Código Penal, né? E, assim, nós temos, para tratar especificamente das denúncias, dessas denúncias, já são 4 denúncias, né? Teve a da BJD, depois teve uma do PDT, depois teve de um grupo de advogados, a gente falou disso da outra vez agora, hoje a notícia de que o MBL, né, o Movimento Brasil Livre, está encaminhando também uma denúncia acusando Jair Bolsonaro de genocídio por causa da pandemia também. Então, a gente tem um link com a legislação internacional dos diversos crimes que existem aqui no nosso Código Penal. Então, para ser objetiva, a gente tem aqui no nosso Código Penal, desde o crime de perigo para a vida da saúde, que é do artigo 132 do Código Penal, que trata de expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente. A gente tem o crime de epidemia, do artigo 267, né, que é causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Esse crime especificamente tem uma grande discussão, até no nosso meio jurídico aqui, se ele se enquadraria ou não, né, de qualquer forma.
A epidemia é a contaminação em escala aí de uma doença acidental e passageira, e existe aí o núcleo do tipo penal que pressupõe que o agente ele causa a epidemia. É por isso que existe uma grande discussão se o Bolsonaro estaria ou não incluído nesse tipo penal em específico. Agora, a gente tem o crime de infração de medida sanitária, né, preventiva, que é infringir determinação do poder público. Eu estou tentando ler aqui para dizer exatamente como é que é o tipo penal para vocês. É infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Nisso aqui, não tem a menor dúvida que ele incidiu, porque, inclusive, as sucessivas saídas dele à rua, ele infringiu determinação dos poderes públicos dos estados, inclusive teve multa decretada por diversos governadores aí nas andanças dele, sem máscara e provocando aglomeração desde o início da pandemia, acentuada, inclusive, em período mais recente. E como é que isso tem conexão com os crimes que são regidos aí pelo Tribunal Penal Internacional? O Tribunal Penal Internacional ele é regido pelo Estatuto de Roma. E o Estatuto de Roma ele foi albergado pelo nosso direito nacional por um decreto no ano de 2002. Então, ele faz parte do ordenamento jurídico nacional por adesão. Quando você adere o Brasil adere formalmente à jurisdição aceita, né, acata, portanto, a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, ele adere ao Estatuto de Roma. E o Estatuto de Roma, ele tem a previsão de diversos crimes que têm relação com aqui as condutas adotadas pelo presidente da República, né? Ele tem, assim, só para explicar, porque as pessoas às vezes fazem algum tipo de confusão, e é meio chatinho mesmo, não é nenhum demérito, porque entender essas coisinhas, elas são meio chatas. O tribunal, ele divide nos seus sucessivos artigos como é que a sua tipologia penal. Então, por exemplo, quando as pessoas falam, crime de genocídio, eu li hoje, por exemplo, que o MBL acusa o Jair Bolsonaro do crime de genocídio. A gente, por exemplo, não coloca o crime de genocídio na nossa peça, né? Ainda que a gente trate dos mesmos fatos e das mesmas questões abordadas pelo que eu entendi, né? Pelo Movimento Brasil Livre, mas a gente acusa o Jair Bolsonaro de um outro tipo de crime, porque os 4 tipos de crime que o TPI trata, o Tribunal Penal Internacional, são o crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de agressão. São 4 tipos de crimes, né? E aí vem, dentro dessas tipologias, vem definido quais são os crimes. O que a gente definiu na nossa peça, fundamentada para entrar com o pedido, foi que o Jair Bolsonaro cometeu crime contra a humanidade, e dentro dos crimes da humanidade ele cometeu o crime de extermínio, né? Que é um dos crimes tratados como crimes contra a humanidade. Por que a gente definiu que ele cometeu crime de extermínio e não genocídio? Não é porque acho que genocídio não é que ele não tenha cometido, é que o debate sobre genocídio, chamando inclusive ele de genocida, já virou uma coisa meio jargão. Então a gente acabou fundamentando, digamos, menos, porque existe um enquadramento muito preciso, na nossa opinião, no crime de extermínio. O próprio Estatuto de Roma, ele prevê, para efeito da tipificação do extermínio, a sujeição intencional a condições de vida, como privação de acesso a alimentos, medicamentos, com vista a causar alguma destruição ou parte da população. Tem uma jurista que, inclusive, foi ouvida na CPI já, né, autora de vários livros, professora da USP, a Deise Ventura, é coordenadora de doutorado lá de Saúde Global e Sustentabilidade, que ela já definiu o crime de extermínio quando ela faz uma nota técnica dizendo que essa sujeição intencional à condição de vida, que pode causar essa destruição na parte da população, é justamente da privação da privação de acesso aos instrumentos para a defesa da saúde
que é assumido pelo Jair Bolsonaro com seu comportamento de negacionista em relação à doença desde o início. Então, assim, para explicar, não é necessário. É uma ação objetiva, né? Inclusive, ele teve várias ações objetivas contra os governos locais que propiciaram a propagação da doença. E aí, isso é considerado uma política de extermínio, porque os estudos mostram que, inclusive, com as populações mais atingidas, que são as populações negras mais pobres das periferias. E aí, tanto nesse caso, tanto no genocídio quanto nesse crime de extermínio, você tem uma resposta negativa em relação aos cuidados com a pandemia. E aí a gente vai chegar... Bom, deixa eu só concluir uma coisa. O Estatuto de Roma, ele deixa muito claro que não é preciso haver uma guerra, nem um conflito armado, para que se pratique um crime contra a humanidade, diferente do que muita gente acaba entendendo, né? A tentativa tanto de genocídio como de extermínio, ela é punível pelo Estatuto sem que sequer precise ser consumado, basta a intenção. Agora, a gente, para chegar lá na CPI, que já foi tanto falada aqui, a Comissão Parlamentar de Inquérito, eu acho que ela acabou atirando no que viu e acertando no que não viu, para usar um jargão popular. Por quê? Ela começa exatamente para tentar averiguar todo esse conjunto de atos que caracterizam omissão e que caracterizam negligência ou ineficácia do governo federal em relação à pandemia da Covid-19. Mas, primeiro, a primeira conclusão que a CPI chega, que ela não esperava chegar, é exatamente de que, na verdade, não havia uma negligência, havia uma intencionalidade. E aí existe, a gente faz essa narrativa na nossa peça de adendo agora, diversos estudos e uma sequência de atos formais mesmo do governo, e que conjugadas, inclusive, com vários discursos proferidos pelo Jair Bolsonaro, que demonstra que havia uma intencionalidade de promover a tal da imunidade de rebanho, né? Não pela vacina, como é o correto que a ciência prega, né? De que é preciso haver um número X de pessoas imunizadas na sociedade para que o vírus pare de contaminar e de circular. Mas havia uma intencionalidade do governo Bolsonaro de fazer isso pelo modo natural, contaminando a maior parte de pessoas. E aí existe uma sequência tem um estudo muito, muito interessante da USP, com a Conectas Direitos Humanos, onde eles fazem essa narrativa de passo a passo da conjugação de atos por decretos e portarias do governo federal, com os discursos que eram proferidos, atos e ações mais de propaganda, enfim, sequenciadas do Jair Bolsonaro, que demonstram como isso era calculado. Então, existem diversos decretos promovendo e tentando fazer a reabertura ou não fechamento do comércio, né, sucessivas negativas, no mesmo momento em que ele vai para frente ali do Palácio da Alvorada, conversar com apoiadores e fala, não se preocupem, que 70% de vocês vão se contaminar, não adianta correr disso, porque é assim que a gente vai vencer. Ele fala isso textualmente, né, a gente até coloca as aspas disso na peça. Então, assim, ele estava entendendo muito bem o que estava promovendo, né? Essa aglomeração, esse discurso para as pessoas se exporem e ir para a rua para serem contaminadas, para dessa forma promover a tal da imunidade de rebanho. Então, assim, não é os estudos mostram isso de forma realmente impactante. Então, a CPI conclui isso com os diversos depoimentos que vai tomando e documentos que vai tendo acesso. A negativa da compra de vacinas, as sucessivas negativas de compra de vacina, rejeição mesmo, ignorar mesmo aqueles vários e-mails e comunicados da Pfizer, né, que acabou ficando mais evidente. Tinha outras vacinas outros fabricantes que tentavam negociar, mas essa que ficou mais evidente pelo número excessivo de comunicações. Então, essa é a primeira conclusão que a CPI consegue chegar da imunidade de rebanho de forma natural, sendo promovida pelo governo federal. O
outro ponto a que chega a CPI, que eu acho que efetivamente não esperava mesmo, é na parte da corrupção, né? Que aí começa a aparecer, e agora já está para lá de sacramentado, as negociatas que eram feitas para compras, supostas compras de vacinas, no interior do Ministério da Saúde, que provocou toda essa crise entre as instituições aí, quer dizer, pelo menos como começo de discussão, essa crise entre as instituições que hoje está assumindo aí um caráter bem mais grave, né? Chegando a, enfim, a um outro nível de debate, atraindo, inclusive, o maior polo de disputa aí entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. E com essa chegada nesse ponto da corrupção, que eu estava, inclusive, entendendo pela discussão que os senhores estavam tendo antes, é que a CPI acabou assumindo esse foco nesse momento. Mas eu, pelo que acompanho e tenho visto as discussões ali dos senadores, não entendo que houve um abandono do outro foco, né, da CPI. Eu acho que são vários focos que eles vão abarcar num único relatório, abordando todos nesse relatório final, né? Pelo menos é isso que tem sido dito ali pelo grupo de senadores. Eles se chamam de G7, então eu vou repetir isso só para esforço argumentativo, porque eles se chamam de G7, o grupo de 7 senadores que fazem o grupo majoritário da CPI, que é a oposição ao governo Bolsonaro. Então, isso ainda é um foco da CPI. E acredito que a finalização da Comissão Parlamentar de Inquérito, ela vai reforçar o debate interno e externo, né? Eu acredito, porque aí é uma resposta de uma instituição chamada Parlamento Brasileiro. Não tem como deixar de ser vislumbrada por uma corte internacional. E esse aspecto estará de prática de crimes capitulados no Estatuto de Roma, portanto, no Tribunal Penal Internacional, estará no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, não tenho nenhuma dúvida disso. Então, eu acho que reforça qualquer ação que lá esteja, ou mesmo que entre após isso. Agora, só para pontuar, porque havíamos falado disso, inclusive, na última reunião, nós até demoramos um pouco, porque, por uma questão pragmática, o nosso advogado no TPI, ele estava com umas questões pessoais aí para tratar, então a gente está concluindo agora mesmo, assim, para dar entrada nesse requerimento de adendo à peça, né? Com esses novos dados todos e fatos que são trazidos pela conjuntura desde que a gente entrou com a peça lá atrás. Então, para concluir mesmo, houve uma mudança na Procuradoria-Geral do Tribunal, né? Agora no mês de abril, trocou o Procurador-Geral, agora é um inglês, né? Um britânico, e a gente espera que haja até uma mudança nesse ajuizamento, né, no olhar sobre essas peças e essas reclamações que estão entrando lá. Não é muito fácil provocar coisas internacionais, existe um ritmo mais lento do que as jurisdições nacionais, o que é bastante natural até, mas eles servem também e, sobretudo, como pressão de fora para dentro, para essa conjuntura tão adversa que é a busca por justiça contra os crimes cometidos pelo chefe da nação. Eu queria falar aqui um pouco para vocês dos resultados de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo desde março de 2020, junto com outros pesquisadores da USP, em particular ali do Centro de Pesquisas em Direito Sanitário, da Faculdade de Saúde Pública. Assim que a pandemia foi reconhecida pela OMS, a gente montou, junto com a ONG Conectas, uma espécie de observatório para analisar o impacto das normas referentes à gestão do Covid-19
em parâmetros de direitos humanos, né, na proteção de direitos humanos. Então, estamos trabalhando na coleta, na formação de um banco de dados de normas do governo federal e dos governos estaduais desde março de 2020. O princípio, o objetivo do projeto era esse, e continua sendo esse, mas lá para julho de 2020, né, o acúmulo de informação que a gente tinha já foi o suficiente para a gente começar a pensar, né, em qual era, digamos, a estratégia do governo federal para lidar com a Covid-19, certo? E aí, a partir dessa, enfim, a gente estava acompanhando, acho que como a maior parte dos profissionais dessa área, com muita preocupação, né, as decisões do governo federal e a atuação contra tudo aquilo que as organizações internacionais e os profissionais da área de saúde estavam dizendo. Então, a gente decidiu, enfim, sistematizar, né, o conhecimento que a gente tinha adquirido ao longo dessa pesquisa, tanto sobre os atos normativos do governo federal, como sobre os atos de governo, né, as decisões referentes, por exemplo, à relação com os governos estaduais. E numa terceira linha, que eu particularmente me dediquei com mais intensidade, uma coisa que nós chamamos de propaganda contra a saúde pública, todas as vezes que o governo, seja pela figura do presidente ou de outras autoridades, atuou, né, no sentido de deseducar, né, promover comportamentos, enfim, contrários à proteção da saúde pública, desacreditar o SUS, desacreditar as vacinas, falar sobre tratamentos que não existiam, enfim, todas essas, o conjunto da obra, digamos assim, né? A partir dessas três linhas de pesquisa, atos normativos, atos de governo e propaganda contra a saúde pública, nós montamos uma linha do tempo, né, que, em princípio, vai de abril até janeiro de 2020, de abril de 2020 até janeiro de 2021, e depois, a pedido dos senadores da CPI, a gente aumentou esse estudo, né, e tentou torná-lo mais completo ainda, até o final de maio, incluindo os dados até o final de maio. É um banco de norma de mais de 3.500 normas, né, e a gente inseriu nessa pesquisa todas as lives do presidente e uma boa parte das manifestações em outras ocasiões. E o que salta aos olhos nessa linha do tempo é a coesão, a coerência das ações do governo. Quer dizer, eu acredito que o que tornou essa pesquisa, em certo sentido, conhecida, né, influente ali em janeiro, foi a demonstração de que não se tratava de incompetência, não se tratava de negacionismo simplesmente, embora possa envolver o negacionismo, não se tratava de um mau governo, mas se tratava de uma estratégia intencional, e isso é muito importante quando a gente for discutir a dimensão criminal da atuação do governo. É uma estratégia intencional de disseminação do vírus, né, sob a premissa de que essa disseminação provocaria aquilo que o governo, enfim, que o governo tomou emprestado aí da literatura da epidemiologia, né, e chamou de imunidade de rebanho, certo? Com, né, o adendo aqui que eu faço, que em nenhum país do mundo, em nenhum momento do mundo, nenhuma organização recomendou, né, para a superação de qualquer doença com as características da Covid-19, esse tipo de estratégia para a saúde pública, né? Não apenas por conta dos aspectos humanitários, que são
não preciso nem explicar porque é que uma estratégia como essa seria absurda, mas também do ponto de vista da eficácia em termos de saúde, ainda mais porque a gente está lidando com um vírus cujo comportamento é bastante desconhecido, né? É uma estratégia não apenas imoral, mas ineficaz também, certo? Então, a nossa ideia, né, o que para a gente ficou claro ali e que a gente quis mostrar com a estratégia de exposição, foi que havia, sim, um projeto de governo que estava sendo executado sistematicamente, que havia coerência entre o que o governo falava e o que o governo fazia, né? E que essa estratégia ela não foi, digamos, amenizada ou modificada em momento nenhum, né? Uma coisa importante dessa pesquisa, em termos do rigor metodológico, é que em nenhum momento a gente está ali falando em causalidade, porque causalidade é uma coisa que só os epidemiologistas podem demonstrar. Ou seja, se houve relação, né, entre o número de mortos e contaminados que a gente tem e as escolhas políticas do governo federal. O que a gente está demonstrando ali é intencionalidade, ou seja, o governo sabia o que ele estava fazendo e fez e executou esse projeto, né, mesmo com todas enfim, os problemas de uma estratégia como essa. Então, a questão para a gente ali foi intencionalidade, certo? A outra coisa também que eu acho que é importante dizer sobre a metodologia da pesquisa, além dessa questão da intencionalidade, é que a gente foi, enfim, selecionando, né, as partes que iam compor isso daí, tanto em termos dos critérios normativos, como em termos do que compõe ali a propaganda contra a saúde pública, a partir de descritores neutros, né? A gente utilizou a nossa plataforma e jogou algumas palavras ali e encontrou, eu acho, um conjunto de dados que é bastante elucidativo em si mesmo, né? Não tem ali eu diria até que em termos de técnica de pesquisa, não é nada muito sofisticado, a gente não fez grandes abstrações, não usou grandes fórmulas, o que salta aos olhos ali é justamente a força do conjunto da obra, do governo, né? Não da nossa obra. É uma coisa realmente bastante impressionante, né? O que mais seria importante dizer nesse sentido? Não sei, eu acho que eu cheguei aqui tão corrida desse acidente que não sei se eu falei depressa demais, enfim, se a gente pode deixar para discussão aqui, mas acho que o importante era passar, enfim, o relatório está aí, está disponível, é público, já foi utilizado, inclusive, em várias denúncias contra o presidente, tanto no âmbito da Procuradoria-Geral da República, como no âmbito do Tribunal Penal Internacional, né? Enfim, a gente continua trabalhando, não houve nenhuma inflexão na estratégia do governo, continua exatamente igual. Não sei, desculpa, gente, estou aqui ainda um pouco na correria aqui do... Ok, Rosana, eu acho que a gente pode continuar e certamente vão haver algumas questões. Eu apenas chamaria a atenção para a articulação entre uma fala jurídica da doutora Tânia e a sua fala científica. A articulação entre essas duas referências são importantes. Talvez a gente pudesse ouvir agora o professor Cristóvão, que, pela informação que tem aqui, é irmão de Sérgio Buarque, né? E também já foi governador, já foi uma série de outras coisas, mas no começo do nosso assunto aqui, levantaram o nome de Sérgio como irmão de Cristóvão. Estou levantando agora o nome de Cristóvão como irmão de Sérgio. Então, gostaria de ouvir, talvez, o lado político
dessa questão entre a justiça e a ciência que foram colocadas aí? Primeiro que, nesse caso aí, do Sérgio e eu, a ordem dos fatores não altera o resultado. Pode botar um para um lado ou outro para o outro. Segundo, que essa relação político e técnico, eu ia exatamente fazer a Rosana a pergunta, o que é que ela sugere que a gente faça com o relatório. Mas eu vou dar uma sugestão do relatório do conjunto da obra até aqui. O que é que nós hoje temos interessados nesse assunto? Os movimentos sociais de defesa da ética, de defesa da saúde pública, que são muitos movimentos que estão interessados em apurar os crimes contra a saúde pública. Nós temos esse grupo que saiu melhor do que se esperava da CPI da Covid, que, de fato, está chegando à conclusão e daqui a 15 dias solta o seu relatório com acusações muito sérias do ponto de vista de genocídio e do ponto de vista de corrupção também, se beneficiando da crise para ganhar dinheiro, propinas, ou facilitando a vida de empresários intermediários ou produtores de vacina. Então, nós temos os movimentos sociais de saúde, nós temos esse movimento político simbolizado e centralizado na CPI, que ainda não se expandiu para todo o Senado, eu não entendo por quê, talvez pela própria Covid, que não deixa esse pessoal estar circulando muito. E temos o pessoal jurídico, pessoal que está interessado no assunto, pensando nos lados jurídicos de condenar o Bolsonaro numa corte internacional. O que eu acho positivo desse nosso grupo, Aécio, é que mistura esses três. Nós não somos exatamente de nenhum desses três, mas, ao mesmo tempo, estamos abertos e recebendo aqui pessoas de todos os três grupos. O grupo da saúde, humanistas, o grupo jurídico e o grupo político. E esse é o nosso papel, a meu ver. O que falta agora é saber como juntar isso. Nós somos como uma esquina que não tem um semáforo, não tem uma coisa que mostre para onde ir. Nós estamos sendo a esquina, graças ao movimento que vocês, especialmente o Aécio, iniciaram. Estamos sendo a esquina desses três movimentos que hoje estão envolvidos por razões diferentes, mas eu diria que com o mesmo espírito, razões diferentes, porque uma coisa são os políticos que estão contra Bolsonaro. Aí é porque estarem mesmo, e precisam estar. O outro é o grupo pela saúde e o outro é o grupo pela jurisprudência. Nós estamos sendo um pouco o ponto de encontro deles, Aécio, e devemos continuar ainda no máximo possível nisso. Eu queria sugerir que a gente convidasse agora alguém do lado político. Por exemplo, um senador como Randolph, que eu tenho certeza que aceitaria vir conversar, ou esse senador Alessandro, que também tem certificado, ou a senadora Simone Tebet. São pessoas que, a meu ver, estão no espírito da coisa, como se diz, e eu acho que eles se beneficiariam muito de ouvir o que nós temos a dizer. Se quiser, a gente marca uma conversa com eles para daqui uma semana, 15 dias, para conversar, dizendo o que a gente já fez, qual é a nossa intenção, que é, de fato, Porto de Haia, e o que é que eles acham disso. É a minha sugestão. É uma excelente sugestão. Acho que a gente vai, quando a gente produzir a gravação, organizar a gravação, a gente pode chamá-los já ouvindo uma parte da gravação e ouvindo essa sua fala. Antes da coisa aí para coisa mais global, eu queria pegar um ponto da exposição de Rosana, que é a questão da causalidade, né? Em qualquer área, na economia, onde for, a questão da causalidade é muito complicada, né? Muito complicado. Você dizer que isso causou aquilo e ser taxativo. Então, em geral, é associação. Você faz associação como os econometristas fazem em seus experimentos. No caso dessa tragédia que a gente está passando por ela, eu vi pesquisas, não saberia dizer exatamente qual agora, você deve ter visto,
em que o pessoal fez uma associação entre número de óbitos em cidades em que você tinha mais eleitores de Bolsonaro, que ele tinha ganho, e, portanto, você teria um componente de negacionistas maior do que nos municípios em que ele teve menos votos. Então, é uma associação clara. Você não pode chegar... Você precisaria do epidemiologista para pensar em falar em causalidade. Mas você pode pensar em associação entre as duas coisas com alguma probabilidade de você estar acertando uma coisa. Então, esse tipo de exercício pode ser feito. Causalidade é melhor a gente esquecer, porque nunca vai provar. Era só uma observação. Alguém mais? Alguém mais quer dizer alguma coisa? Diga. Eu queria lembrar que a epidemiologista Pasternak, eu não estou lembrado do primeiro nome dela, mas ela está sempre aí na mídia, né? Natália Pasternak. Natália Pasternak. Quando ela estava na comissão da Covid, ela citou um artigo de algum cientista brasileiro que publicou na revista Nature, que provava estatisticamente que de cada 5 mortes, 3 poderiam estar associadas à forma como o governo tratou, como o governo negligenciou. Eu acho que a gente tem que pegar essa parte dessa literatura técnica para consolidar isso. Não sei se você já tem isso. Klaus, Desculpa. Como somos poucos, eu acho que a gente poderia fechar o círculo e passar a palavra de volta para a Tânia e para a Rossana e para a Cristóvão. Deixa eu abrir aqui. Alguém me chamou? Alguém me provocou? Eu provoquei. Muito bem. Professoras, é o seguinte, eu sou um rábula do interior do estado, de Vitória de Santo Antão. Então, quando fala em tribunal de Haia, eu penso assim, um negócio descomunal. Chega lá, né? E eu imagino um pouco a processualística, como deve demorar, né? A gente aqui no Brasil tem uma justiça mais ou menos morosa. Eu fico impressionado. Mas se eu fosse advogado de Bolsonaro, vamos fazer um filmezinho, um teatrinho. Se eu fosse advogado de Bolsonaro, eu entrava com uma preliminar, doutora. Preliminar de inimputabilidade. Outro dia eu estava lendo um livro sobre as leis fundamentais da estupidez humana. E são 4 leis. Uma lei diz assim, uma pessoa estúpida é uma pessoa que provoca perdas enquanto não obtém nenhum ganho para si mesmo e para outras pessoas. Quer dizer, ele consegue ser enquadrado nas leis da estupidez humana. Então, ele é um inimputável. Eu espero que o julgamento seja concluído e ele não vá para uma penitenciária, vá para um hospital psiquiátrico. Nós estamos diante de... Não é um... Isso extrapola o fato penal, extrapola a maldade, extrapola tudo. Você é ruim intrinsecamente. E ruim não, estúpido. Então, eu tentaria, eu entraria com a inimputabilidade, mas torcendo para que essa inimputabilidade se transformasse numa prisão perpétua, num lugar assim, que tenha aqueles tratamentos avançados da psiquiatria, como aquele choque na cabeça, aquela coisa de camisa de força, entendeu? Então, para concluir, eu não tenho pergunta para fazer, porque, como a Ali disse, sou um rábula da água. Acho que o fato é um fato importantíssimo, político, porque tem um efeito, um efeito grande. É importante que esse cidadão seja colocado neste elenco, até porque eu sou um neto, bisneto, trisneto de Auschwitz, não estou dizendo isso para sensibilizar, eu sou judeu, e minha mulher é judia, e meus filhos são judeus, etc, etc, etc. Então, de genocídio eu não entendo, minha família foi salva do genocídio. Mas esse cidadão ele está enquadrado nas 4 leis da estupidez humana. Isso é um livro de Carlos Cipolla, é o fundamento, ele diz assim,
todo mundo subestima sempre, inevitavelmente, o número de estúpidos que existem no mundo. Então, eu acho que é um caso de absoluta estupidez, refoge ao sistema penal, não é? Refoge a tudo isso, é um caso clínico gravíssimo, e eu acho que o lugar dele o Tribunal Penal deveria reconhecer isso e mandá-lo para um hospital psiquiátrico de fórum internacional. Acho que esse é o lugar dele. Zé Arlindo, tem alguma coisa? O que Cristóvão disse, propor encaminhar a moção do Cristóvão de trazer aqui alguma liderança política que vai fazer o link entre essa pesquisa da USP, excelente, eu acho que é uma pesquisa bastante consolidada, porque ela tem começo, meio e fim, pelo que eu notei, e com o que já existe aí na área jurídica do movimento que Tânia participa, e incorporar, porque, na verdade, essa ação ela tem mais um efeito de divulgação. Ninguém se arvora de achar que isso vai ter resultados práticos, mas ela é mais um elo na cadeia de descaracterizar o governo, ou caracterizar o governo como algo nocivo à nação, nocivo à população. É isso que esses movimentos chegam, porque não é o Tribunal de Haia não vai chegar. Eu nunca fui muito afeito a esse lado, mas eu estava fora, vi um pouco a questão da guerra da Bósnia. É impressionante a lentidão com as coisas se processam. Lá teve genocídio formal, explícito. A Europa estava a 2 horas de distância da Bósnia, 2 horas de distância de avião, e passaram praticamente mais de um ano sem nenhuma ação, nem política, nem militar, nem jurídica. É isso. Mas eu acho que o nosso prosseguimento é pela área política, é tratar com os nossos aliados, com as pessoas que trabalham no esquema da gente, e aí trazer alguém, pode ser um pernambucano, pode ser que só sumiu. Ok. Tibério. Olha, o meu pai foi Rábula de Quipapai, então meu contato. Verdade. Quipapai, o Gustavo é mais cosmopolita, porque Quipapá... Que maravilha, também. Já é cosmopolita. Então, meu conhecimento jurídico é parquíssimo, né? Não tenho quase nenhum. Mas eu vi um consultor jurídico de Pesqueira, muito amigo nosso aqui, Everardo Maciel. O Everardo, uma vez me falou, eu achei que o louco não era o Bolsonaro, o louco era ele. Mas depois eu comecei a desconfiar que tinha certo sentido. O Everardo defendia há 1 ano e 3 meses a figura da interdição do Bolsonaro. Eu indago a Tânia Oliveira se juridicamente é possível se entrar com um pedido com a interdição de um presidente da República. Nós não temos precedente da nossa história. Já tivemos um maluco na presidência da República, né? Lá nos anos 20, mas era um louco saudável, um louco que não causava tanto dano ao país. Quer dizer, o Bolsonaro, ao contrário, é um louco deletério, extremamente perigoso. Eu indago se juridicamente é possível alguma iniciativa nesse terreno ou não. Só para acrescentar, tivemos outro também, chamado Jânio da Silva Quadros. Sim. Louco de todo gênero. Isso. Bom, o Collor também não era lá muito... Não, esse eu fui prefeito com ele. Quando eu disse aos meus amigos, não voto nele, não, ele tem um olhar psicopático.
Eu só queria o seguinte, da exposição de Rossana, eu acho que tem uma coisa muito importante. Quando ela fez toda a descrição, passou o filme na minha cabeça. É o que é mais visível. A descrição feita pela pesquisa... Impressionado com a estrutura da pesquisa. Com a pesquisa documental, repassou todo o filme. Eu acho que é completamente... entra no foco da coisa. Eu acho que é mais importante do que a Arlindo está enfatizando. Eu acho que é o ponto, sabe? Porque genocídio, por exemplo, Bósnia, Ruanda e o Holocausto judeu, isso é muito claro que é genocídio. Essa coisa do Bolsonaro, por essa outra caracterização, você chega a algo bem concreto. E é pesado. Quer dizer, o que ele está fazendo, claramente, é ofensivo à saúde, é ofensivo à sociedade. E você pode fazer uma associação, e aí pega, como eu reforço o que João Rego falou, de você se documentar com algumas pesquisas quantitativas que foram feitas, não no sentido de causalidade, mas no sentido de associação, e tem um peso grande. Eu acho que essa via, para mim, eu achei ótima essa linha de estudo que vocês fizeram, hein? Essa equipe lá. Bom, quer dizer alguma coisa, não? Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu apenas repetiria aquela pergunta que eu fiz para a Tânia, que a comissão, se a PGR não levar adiante, eles vão levar para o Tribunal de Haia. Okay. E se a Associação de Advogados pela Democracia já está com um processo, se esse relatório final da comissão da Covid pode ser uma peça a mais que venha fortalecer. Ok, doutora Tânia. Vamos lá, procurei anotar tudo que as questões aqui. Vou começar um pouquinho aquilo pelo final, dialogando aqui com o ministro Gustavo Krause e Tibério. A gente ia disputar isso no judiciário, porque Bolsonaro não é louco, Bolsonaro é um problema de caráter, não é de... Não tem nada a ver com o problema. Quando a gente diz que é louco, a gente está dizendo que é um problema de saúde, portanto, questão de saúde se trata como saúde pública, e aí você tem uma série de outros remédios que não estão... Não, doutora, para mim a questão ele não tem problema de saúde, não, ele tem problema de caráter, então é outra coisa. O pior é que ele tem método. O método está nesse livro aqui, que foi publicado, chamado A Guerra pela Eternidade, que é um mergulho nas ideias de Steve Bannon, que é o grande ideólogo da ideologia. Eu digo isso em tom de xiste, mas ele tem método na loucura. Método na doença. E quem tem método está aqui. Esse livrinho aqui. É a luta pela humanidade, de Benjamin Teitelbaum. Está aqui dentro a natureza do que eles chamam de tradicionalismo, que é o que alimentou Olavo de Carvalho e o que alimentou esse povo todinho que está aí. Eles sabem onde querem chegar. Com certeza. Muito obrigado. Eu refaço a minha preliminar. Certinho. Eu continuo achando que é uma questão diferente de problemas que podem ser objeto de interdição. Inclusive, para falar para os senhores, é por isso que eu estou conversando no final, só para emendar o que já foi dito agora, o Jair Bolsonaro já não só apenas pode, como já sofreu vários pedidos de interdição, um muito recente, feito pelo PDT, inclusive, né, pedido de interdição que depende, novamente, de uma ação do Procurador-Geral da República, que é, pelo nosso ordenamento jurídico interno, a única autoridade que pode apresentar um pedido, uma denúncia contra o presidente da República, né? Mas os pedidos de interdição já foram feitos, e, enfim, acho que... do ponto de vista jurídico, isso, inclusive, é ruim na minha análise, porque a gente acaba desviando o foco da intencionalidade ou da omissão, mesmo que seja por omissão criminosa, dos atos que ele pratica com o presidente da República. Porque, enfim, se entra em interdição alegando, obviamente, problemas de saúde mental. Agora, vamos lá, o relatório, então, voltando para o começo, então, sim, o relatório da CPI pode perfeitamente
ser adicionado a qualquer peça que esteja já protocolada juridicamente, seja no TPI ou em qualquer tribunal, né? Entra como documento anexo de fatos novos, né? Então, pode perfeitamente, eu acredito que iremos fazê-lo, até porque faz parte dessa lógica de apresentar fatos novos ao tribunal. Eu queria falar um pouquinho a respeito, aproveitar para parabenizar aqui a professora Rossana pela brilhante pesquisa. Eu li a pesquisa feita pela USP e pela Conectas, assim, em primeira mão, porque tenho colegas, né, militantes lá da Conectas Direitos Humanos, que passou em primeira mão para a gente, que estava ali na assessoria e na discussão junto à CPI. É um trabalho realmente digno de nota e louvor, brilhante, e queria aproveitar aqui esse momento para parabenizá-la pelo brilhante trabalho, um trabalho que ajuda a sociedade a entender essa dinâmica, e falei disso na minha fala primeira, ela infelizmente não estava presente, de explicar essa dinâmica do que é a chamada imunidade de rebanho, como é que isso se constitui, como é que isso pode ser constituído a partir de provas, né, a partir de provas que elenca um tripé super interessante que mostra a construção dessa intencionalidade pelo governo de Jair Bolsonaro. E eu queria dizer uma coisa que é interessante, porque se falou muito aqui da união entre o jurídico e a parte técnica, e para pensar o político. Eu acho que, na verdade, essa separação não existe. Aí eu estou pedindo licença para tentar explicar o seguinte: só é possível fazer uma peça jurídica bem fundamentada se ela tiver elementos técnicos que estão fundamentados em pesquisas. Porque, senão, imagine, isso dentro do nosso ordenamento jurídico nacional já é assim. É preciso juntar elementos técnicos para convencer um juiz de que, mesmo que seja no âmbito penal, de que determinado crime foi cometido, sobretudo quando a gente está falando de crimes em espécie, como são esses aí cometidos pelo Jair Bolsonaro, que estamos acusando de. Imagine para um tribunal internacional, onde os juízes não conhecem necessariamente qual é a dinâmica da administração pública no Brasil, né? Então, se não houver, até porque eles teriam que conhecer do mundo inteiro, já que o tribunal tem jurisdição aí de 92 países no mundo inteiro. Imagina conhecer como é que funciona a dinâmica jurídica, institucional ou administrativa de todos esses países. Então, eles dependem de uma peça que seja absolutamente bem fundamentada, e de uma peça que tenha muitos elementos técnicos, não apenas fundamentação jurídica ou doutrinária ou jurisprudencial. Tem que ter todos os elementos técnicos para fornecer. Nós colocamos a pesquisa da USP e da Conectas na peça, né, para o TPI, e não apenas ela. E aí eu queria chegar lá na fala da doutora Natália Pasternak, que também foi mencionada aqui. A gente tem a pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP com a Conectas, nós temos uma pesquisa feita pelo Grupo Alerta, que chama Mortes Evitáveis por Covid-19 no Brasil, que é elaborada com o apoio do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, e da Oxfam no Brasil. E aí a gente tem a participação de diversas entidades que vão desde a Anistia Internacional até a SBPC, né? E esse estudo, ele estima, é um dos que tem essa estimativa aí, já que se falou tanto em causalidade, né? Ele estima que cerca de 120 mil vidas, isso no momento em que foi produzido, poderiam ter sido poupadas no primeiro ano da pandemia no Brasil, se o país tivesse adotado de maneira mais firme e ampla as medidas preventivas. Aí eles trabalham com essa que a gente chama genericamente de demanda reprimida, né? Como é que isso poderia ter sido evitado diante da adoção de medidas? Recentemente, eles fizeram uma outra pesquisa falando do número de vacinas, onde tem uma busca menor pela vacinação, que tem a ver com esses dados aí, também trazidos, agora já não lembro quem citou, menos mortes ou mais mortes. Eles fazem também em relação à vacina. Tem um outro estudo, que aí vem chamado de EpiCovid, né, que é feito pelo Pedro Halal, que é ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, que é o autor
do artigo que foi mencionado aqui por alguém que foi citado pela doutora Natália Pasternak na CPI da Covid, né? O Pedro Halal foi reitor da Universidade Federal de Pelotas. E aí eles começaram esse levantamento, esse estudo dentro da universidade, mas aí depois estabeleceu o convênio em parceria com diversas outras universidades gaúchas para produzir esse estudo chamado EpiCovid. Extremamente amplo esse dele, né? Exato, bem grande, bem grande. Ele e a Jurema Werneck, que é a diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, eles foram depor na CPI no mesmo dia, e eles apresentaram esses números, né, da pesquisa da pandemia no Brasil. A gente também coloca o estudo deles na nossa peça, né? A Jurema é até mais radical do que ele sobre essa chamada, que eu estou chamando aqui por minha conta de demanda reprimida, que seria essa quantidade de mortes evitáveis, né? Com política efetiva de controle, né? Eles fazem, é bem interessante, tem que ler os estudos para entender como é que eles constroem essa pesquisa, né? Porque a apresentação deles foi, assim, das mais assistidas ali na CPI dessas técnicas, e foi bem, bem interessante. Uma outra pesquisa foi feita pela Fundação Getúlio Vargas, por 2 economistas da FGV, o Nicolas, como é que é? Peraí, deixa eu pegar aqui. Tem essas anotações, aqui. O Nicolas Eisenman, eu não sei direito pronunciar o nome dele, o Daniel da Mata e o Tiago Cavalcante, que é da Universidade de Cambridge. Eles analisaram o impacto aí que relaciona de alguma forma com um dos sustentáculos da pesquisa da USP também, que é o impacto das palavras e ações do Bolsonaro sobre o comportamento das pessoas, né? Como cada discurso que ele dava impactava em determinados locais do país para as pessoas começarem a reagirem a isso e andarem sem máscara, e saírem mais, e realizarem festas, e que provocou a intensificação da pandemia nesses lugares, né? E que contribuiu diretamente com, enfim, o aumento da contaminação e das mortes naqueles lugares. Outra pesquisa ainda feita, estou tentando citar aqui, nas minhas anotações, tentando lembrar todas as pesquisas que a gente cita na peça. Tem uma pesquisa do Instituto Louvi, né, que é baseado lá em Sydney, Austrália, que elaborou o ranking global com 98 países, de acordo com a resposta que esses países deram à crise da Covid e como é que isso impactou no número de contaminados, e aí analisa mesmo essas coisas de gestão da pandemia. Tem uma nota que é produzida pelo pessoal do IPEA, né, é o Instituto, enfim, de Economia Aplicada, o IPEA, que mostra como é que a pandemia foi tratada e como a ausência das medidas do distanciamento social impactaram no número de contaminados. E aí, por último, acho que tem um parecer técnico da OAB, aí realmente tem um caráter mais jurídico do que propriamente de pesquisa mais profunda, que fala como é que os instrumentos jurídicos adotados por Bolsonaro foram decisivos para a proliferação do vírus. Então, assim, eu citei aqui, tentei lembrar, fui anotando enquanto vocês estavam falando, na verdade, para tentar lembrar de tudo aquilo que a gente nota na peça, para dizer o seguinte: a peça jurídica, ela é, sobretudo para um tribunal internacional, necessariamente muito técnica, necessariamente muito dotada de acúmulo das pesquisas que foram feitas, até para que os juízes lá entendam do que a gente está falando. Para você fazer a fundamentação jurídica do que você está acusando um líder, um chefe de nação que foi eleito, né? Tem que dizer tecnicamente de onde a gente está tirando essa coisa, porque senão pode passar a ideia absolutamente equivocada que a gente está usando uma corte internacional para fazer disputa política, né, para tentar tirar do governo um governante legitimamente eleito. Enfim, podemos discutir a questão da legitimidade aqui, mas não vou passar por isso. Mas um governante eleito por uma disputa política usando uma corte internacional. Não é isso, e nem pode ser isso, e não tem como ser isso. Então, acho que eu queria colocar isso de forma muito clara. Para fechar, só para repetir um pouquinho o que eu já disse, existe o Estatuto de Roma,
ele tem a previsão de 4 grupos de crimes, né? Eu citei aqui, só para explicar. O genocídio é um cabeçalho, né? Um grupo de, já que vocês não são juristas, tentando explicar de uma forma não jurídica. É uma tipologia que, dentro do crime de genocídio, existem os desdobramentos de condutas onde ele pode ser enquadrado. Os crimes contra a humanidade é um outro grupo. Na peça da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, conquanto a gente faça uma ligação com o crime de genocídio praticado pelo Jair Bolsonaro, nós não acusamos o Jair Bolsonaro necessariamente de genocídio. Acusamos o Jair Bolsonaro da prática do crime de extermínio, que é um outro tipo penal que está dentro da tipologia dos crimes contra a humanidade. Entendeu? Eu tentei explicar isso no começo. E a gente tem toda uma fundamentação do crime de extermínio, da forma como ele é tratado, inclusive na jurisprudência do Tribunal Penal Internacional, e de como ele é tratado na jurisprudência de outros países que já demandaram o TPI nesse mesmo crime, né? Então, acho que é isso. Não sei se ficou faltando alguma coisa do que foi colocado e que eu gostaria de colocar, mas eu acho que é isso já, né? Eu acho que dá uma visão do conjunto das coisas que foram levantadas. Doutora Rosana. Acho que a Tânia fez já um levantamento exaustivo das pesquisas que tem sobre causalidade. Sobre esse tema, eu só acrescentaria que a gente está trabalhando também com um grupo de epidemiologistas que tem usado o nosso banco de dados para fazer. Eles fizeram um artigo que já foi publicado, eu posso passar para vocês depois, que é um artigo, digamos, uma pesquisa teste que eles fizeram no Ceará, tentando correlacionar medidas quarentenárias e a variação nas contaminações e nas mortes. E encontraram uma correlação muito grande no Ceará, né, porque essa pesquisa que a gente fez no governo federal, estamos fazendo também para cada um dos estados brasileiros. E aí a ideia, né, desse epidemiologista que trabalha conosco é mostrar essa correlação e como ela existe de uma forma forte através dessa comparação entre estados. No caso da nossa pesquisa em particular, a gente achou tão importante fazer essa delimitação muito específica, né, de intencionalidade, primeiro porque eu trabalho com um grupo de juristas, né, a Tânia deve conhecê-los, e havia essa preocupação, né, de que do ponto de vista, digamos, de um conjunto probatório, aquilo que a gente conseguisse fosse absolutamente sustentável dentro de um conceito, que é o conceito de intencionalidade. Se a gente tenta extrapolar para além disso, né, nesse relatório em particular, a gente acaba enfraquecendo o que é um requisito fundamental de admissibilidade da tese de crime contra a humanidade. Então, era muito importante se manter nos limites da intencionalidade, né? Embora eu concorde plenamente que seja possível estabelecer fortes correlações, e fico feliz que tenham outros grupos de pesquisa fazendo isso, que possam subsidiar o trabalho da Tânia e dos colegas dela. Em relação às ações que a gente pode fazer a partir de um relatório como esse, bom, a gente está mais ou menos fazendo tudo que a gente pode fazer, né? E eu gostaria só de salientar que eu acho que a possibilidade de apresentar o trabalho em Haia, de apresentar, desculpa, a denúncia em Haia, é importante também do ponto de vista político internamente, né? É um mecanismo de pressão. É um mecanismo de pressão falho, falho no sentido de que é uma justiça que vai demorar muito, né, se ela vier a ser feita, mas é o que nós temos, e a gente tem que usar o que a gente tem, e tem vários exemplos aí no qual essa atuação das cortes internacionais foi importante para pressionar, né, por mudanças internas. Mudanças internas que não acontecem sem a atuação dos atores internos, né? Mas acaba que
as decisões das cortes, né, elas têm um papel importante na vida política interna dos estados, e eu acho que a gente tem que levar essa informação para todos os lugares, né? Inclusive, eu até gostaria de destacar aqui que esse nosso trabalho, né, assim que a gente terminou esse relatório, ele teve uma divulgação, digamos, internacional, né? A gente foi procurado por alguns journals, né, acadêmicos e outras organizações da imprensa internacional. E o que a gente reparou logo num primeiro momento, né? Que quando a gente falava em uma tese, em uma estratégia de disseminação da Covid-19, a primeira reação era de que nós estávamos fazendo política, né? Política nesse sentido, nada contra a política, muito pelo contrário, mas enfim, que não era uma postura científica. Então, foi muito importante para a gente, e esse estudo hoje está totalmente traduzido para o inglês, porque agora a gente mostra a documentação toda, e à medida em que a documentação foi se tornando conhecida, a reação se tornou diferente, porque realmente é um conjunto muito impressionante de evidências, né? A outra coisa que eu queria, não poderia deixar de comentar sobre a tese da estupidez do Bolsonaro, e com certeza eu vou ler esse livro que foi recomendado aqui, mas a minha tendência, e olha que eu sou a pessoa que assiste sistematicamente todos os vídeos do Bolsonaro, a minha tendência aqui vai no sentido de concordar com a Tânia, porque eu acho que é tudo muito, muito planejado e muito assessorado. Em que sentido, né? Uma das lives que mais me impressionou foi uma live onde ele passou 15 minutos falando de um experimento, né, com aspiração de cloroquina em mulheres grávidas como forma de tratamento para a Covid-19. Antes de falar sobre essas coisas, ele sempre tem cuidado, né, que eu acho que, por isso é que eu digo que acho que ele é bem assessorado, de dizer, eu não estou recomendando a ninguém, eu só gostaria de falar que eu ouvi falar que é muito bom, tal, e passa 15 minutos falando sobre aquilo. Qualquer um que conhece um pouco sobre comunicação sabe que o que fica são esses 15 minutos, mas juridicamente ele se resguarda, né, naquelas falas iniciais, e ele faz isso sistematicamente. Ele segue o manual trumpista, né? O Donald Trump recomendou tomar detergente e alguns malucos lá tomaram. Sim, exatamente. Mas O livro de Gustavo, que eu vou também querer mais detalhes, eu venho da área de engenharia, mas fiz a formação em psicanálise, ou seja, ele tem uma estrutura da perversão, absoluta falta de empatia. Vamos dizer, uma linha da psicose, né? Que perfeitamente convive intelectualmente e tal. Agora, da estrutura, da afetividade e tal, ele não tem nenhuma empatia. O cara pode estar morrendo na frente, ele não tem a mínima sensibilidade do que significa. A gente não viu nenhuma declaração em favor das famílias que morreram. Nada, é uma coisa absolutamente perversa mesmo. Agora, desculpa. Vamos terminar de ouvir, Rosana. Por favor. Vamos terminar de ouvir, Rosana. Eu acho que ele tem, sim, essa falta de empatia, mas tem ali uma coisa que é treinada, né? É um discurso muito azeitado. Aquilo não tem nada, apesar do personagem público que ele constrói, aquilo não tem absolutamente nada de improvisado ou de natural, é muito planejado. E a outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, eu sei que aqui a gente está falando de responsabilidade criminal, de genocídio, né? Mas justamente por conta das experiências históricas de genocídio que a gente tem, eu me preocupo muito, né? Porque minha mestra está aqui, não poderia deixar de ser diferente. Se eu não falasse da sociologia com a Teresa Salles, depois eu ia levar uma bronca. Mas eu me preocupo muito da gente também não pessoalizar tanto esse fenômeno, né? Eu acho que o Bolsonaro tem uma responsabilidade criminal aí que é indiscutível, mas tem uma responsabilidade política aqui que é muito mais ampla do que só a figura do Bolsonaro. Quer dizer, não é só ele que está fazendo esse discurso.
É o primeiro, é o segundo, é o terceiro escalão, é muita gente, né? Alguns a gente está descobrindo hoje em dia que estão ganhando dinheiro, outros por convicção também estão ali. E a sociedade, a despeito dessa nossa atuação aqui, tem uma tolerância muito grande para com, né, esse desrespeito à vida. Basta dizer que a CPI se tornou muito mais popular do que depois que descobriram a corrupção, do que quando ela estava discutindo genocídio. Então, hoje mesmo saiu um outro relatório de pesquisa sobre violência no Brasil, né, que mostra os níveis que a gente tem, 20% de mortes violentas que tem ali, né, que não se sabe como que aconteceu. Os maiores índices de mortes não solucionadas são São Paulo, no Rio de Janeiro, que se pretendem, né, estados tão, enfim, deixa isso para lá, mas a questão é que eu acho que a nossa tolerância para com a morte, para com a violência, para com essa forma como o Bolsonaro lida com a vida dos brasileiros é muito mais ampla do que só o Bolsonaro. E isso ajuda a gente a entender também por que ele ainda tem, né, o nível de apoio que a gente tem. Eu gosto muito que, já que o ministro Krause deu uma sugestão, também vou me arriscar aqui, vou dar a minha, que é um livro do Karl Jasper, que ele discute a questão da culpa alemã. E aí onde ele vai falar, discutir, né, logo no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, as atribuições de culpa dentro da sociedade alemã, né, discutindo de uma forma mais ampla o que é que culpa significa num contexto imediatamente posterior ao genocídio, né? Então, eu acho que aqui, se a gente... Eu acho que nem vou me arriscar a falar sobre tecnicalidades jurídicas aqui, depois da fala da Tânia, mas qualquer que seja o crime que a gente está discutindo aqui, que o Bolsonaro está fazendo, eu acho que é importante também, do ponto de vista de sociedade brasileira, entender como é que a gente chegou até aqui, não só a personalidade do Bolsonaro, se ele é estúpido, psicopata, se ele tem um problema de caráter, enfim, mas o que é essa estrutura que sustenta o Bolsonaro, né? E o que é que são essas pessoas que veem isso acontecendo e não se incomodam, né? Então, acho que tem para a gente que trabalha aqui com as humanidades, temos temas de pesquisa para os próximos 50 anos, pelo menos. Professora Tânia, uma curiosidade, a tipificação, quantas tipificações foi possível apontar nesse documento, né? Já que a tipologia penal mais geral é o crime contra a humanidade. E uma outra coisa que eu estou chegando à conclusão, que essa pulsão de morte de Bolsonaro é tão grande que ele está fundando uma outra forma de governo chamada tanatocracia. O governo tanatocracia, o governo, né, que tem a morte, né, ensombrecendo. Mas eu gostaria de saber assim, os tipos penais, assim, por uma questão de curiosidade. Se der muito trabalho, também não diga não. Não sei, é para responder agora? Se puder, alguns tipos penais. Crimes contra a humanidade. É o grande tipo penal. São quatro grandes tipos penais. Genocídio. Tá. Dentro desses tipos penais, aí existem subtipificações, né? Tem. Então, os 4 grupos de tipos penais da competência do Tribunal Penal Internacional são crime de genocídio, é o primeiro, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e o crime de agressão. São esses 4, a tipologia geral, que aí desdobram em alguns crimes. O crime que nós acusamos na nossa peça da BJD, o Bolsonaro, de crime de extermínio, que é um dos crimes contra a humanidade, né? Os crimes contra a humanidade são homicídio, extermínio, escravidão, deportação, deixa eu olhar, porque senão eu posso esquecer. Deportação, prisão, tortura, agressão sexual. Tem uma lista enorme. A gente acusa de extermínio. E justifica porque extermínio. Ele é vinculado a diversos crimes, eu até citei aqui no começo, dentro do nosso Código Penal,
né? Aí é isso. Vincula a diversos crimes dentro do nosso Código Penal, para dizer por que a gente o enquadra no crime de extermínio, né? E aí alguém até citou aqui a doutora Natália Spartenac, e eu cito também a professora Deise Ventura, porque ela faz uma fala muito contundente, fala no sentido geral, né? Escreve, tem texto, produziu artigo também, e discutiu isso longamente já, com relação a esse crime específico cometido pelo Jair Bolsonaro. Então, para resumir, é isso. A gente acusa ele de crime contra a humanidade, e especificamente o crime de extermínio. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Veja, eu gostei muito da forma como vocês conduziram a discussão. Acho que não se trata de separar jurídico do científico, do político, mas se trata de, cada vez mais, dar força a isso. E eu acho que essa iniciativa nossa ela pode dar uma pequena contribuição, que é transformar um debate desse, que é de alto nível, que só poucas pessoas têm acesso, numa coisa que pudesse ser mais divulgada. Como foi filmado, a gente vai tentar montar uma gravação com os principais assuntos e divulgar isso mais que der. Antes de divulgar, a gente vai passar para cada um de vocês fazer um comentário e uma crítica, eventualmente, se quiser acrescentar ou tirar alguma coisa do que está montado. Eu gostei muito, acho que a gente vai avançar. Não é a última vez que a gente se encontra, vamos nos encontrar outras vezes e vamos provavelmente trazer outras pessoas também para acrescentar nesse papo que vai se montando. Particularmente porque nós temos um juiz em Haia, mas nós temos juízes aqui no Brasil que são o nosso povo. E esse povo precisa receber argumentos, precisa conhecer processos, precisa conhecer essas informações que nós trabalhamos aqui e que não está ao acesso da maioria das pessoas. Então, esse juiz, a gente tem um certo compromisso com eles, e é o que nós vamos tentar fazer. Da mesma maneira que eu sugeri trazer um desses para aqui, ao assistir a Rosana e a Tânia, eu fiquei me perguntando se existe alguma assessoria de psicologia e psicanálise na CPI. Eu creio que a gente precisa sugerir. Eu creio que eles têm que ter alguém lá com eles, na hora de elaborar o relatório, que falta só 15 dias, dessa área. Fazer um pouco o perfil do Bolsonaro. Com um detalhe, a imputabilidade, Gustavo, não vejo mais ele aí, ela não vale para serial killer. Ninguém diz que serial killer não é punível. Ele é punível, sim. Mas isso é questão dos juristas, analisarem o limite entre a impunibilidade e a punibilidade conforme a cabeça, conforme a psicologia. Obrigado a Tânia, obrigado a Rosana, e espero que a gente possa, de fato, contribuir para alguma coisa a partir da própria fala de vocês.